Agora sim, então, ligação refeita, vamos atender o Renato Casagrande falando sobre, agora, depois da notícia da saída do ministro da Educação, Abraham Weintraub, e das determinações feitas também pelo governador nesse quesito, de retorno às aulas em São Paulo. Muitos questionam sobre os rumos que o setor vai tomar, como vai ser tudo, né? Então, acho que te ouço agora. Renato Casagrande, de novo, bom dia e bem-vindo. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Prazer estar aqui com você. Prazer nosso, valeu. Bom, Renato, infelizmente o assunto não é tão animador, né? A gente gostaria que fosse, mas como o senhor analisa para a gente o momento exato do setor educacional no nosso país, como que deve estar a cabeça, os próximos passos dos professores de ensino, os alunos, os estudantes, em meio a uma pandemia e sem ministro da Educação agora, hein? Bem, Adriana, eu acho que nós já estávamos vivendo a pandemia com um ministério pouco atuante. A gente, infelizmente, o nosso ministro não estava liderando um processo de mudança na educação no período que nós fomos pegos pela pandemia. Então, a gente estava já numa discussão muito ideológica no Ministério da Educação e que estava, de certa maneira, até travando esse processo todo. E agora, com a saída do ministro, eu até vejo que poderia ser até um bom momento para o Ministério da Educação assumir o protagonismo, porque eu vejo que hoje os municípios, as escolas particulares, principalmente, os municípios ainda têm os dirigentes municipais, têm os presidentes das Undimes, que é a União Nacional Municipal dos Dirigentes da Educação, nós temos o secretário de Educação, que tem um conselho, mas as escolas particulares ficaram muito reféns, muito sem uma orientação clara, inclusive com relação à volta às aulas. Então, nós não tivemos um protocolo, uma diretriz clara do Ministério da Educação até então. E com a saída do ministro, talvez a gente tenha, num novo ministro, uma liderança que possa reunir essas diversas instituições hoje que atuam na gestão da educação no país, para que a gente tenha a diretriz mais clara do que fazer, porque nós estamos bastante perdidos. Então, eu considero que tem até um fator positivo nessa saída do ministro agora, e uma expectativa que esse novo ministro venha a liderar esse processo na educação, o que por enquanto a gente está meio órfão ainda. Legal, e, claro, um desafio muito grande, que é essa programação, esse retorno às aulas, que eu diria que sem dúvida, talvez o momento mais complexo que a educação vai viver na sua história. Com certeza, muito provavelmente mesmo. Agora, então, que bom esse olhar esperançoso e que venha um novo ministro bastante preocupado em arregaçar as mangas e realmente a ajudar o setor. Qual deve ser o foco, então, se é que porque é possível, acredito que sim, manter um foco agora mesmo em meio a essa situação de insegurança para os profissionais de ensino, dos alunos e estudantes? O governador promete uma reabertura já a partir agora de julho. O senhor vê isso como um bom momento, apenas, claro, de forma especial, 20% dos alunos, pelo menos em creches, o ensino à distância deve continuar um pouco? Eu vejo que a forma como o São Paulo está tratando é a forma como os países em geral trataram ou também estão tratando esse retorno às aulas. Tem que ser gradual e tem que ser parcial. Gradual porque a gente não pode trazer todos os alunos juntos, educação infantil, ensino fundamental 1, 2, médio, isso é praticamente inviável, porque a escola precisa se preparar para esse retorno. E parcial porque nós vamos voltar com 20%, com 30% dos alunos, o que de certa maneira deixa bastante complexa também essa volta. Porque nós vamos ter professores que não voltarão, porque são professores que estão nesse grupo de risco, professores que têm em casa alguém do grupo de risco e, portanto, não querem se expor, e pais que também vão se recusar de mandar os filhos para a escola. Então, não vamos imaginar que essa volta da escola será uma volta tranquila ou que nós vamos voltar ao que estávamos no mês de março. Não. Nós conviveremos com o ensino não presencial, com o ensino presencial, com o ensino parcial, e isso é muito complexo. Mas a gente também acena essa possibilidade de volta, principalmente para aqueles pais que têm uma dificuldade muito grande hoje com quem fica criança. Vamos pegar a educação infantil, muitos pais estão voltando ao trabalho, estão com uma dificuldade muito grande, né? O que fazer com essa criança? O que fazer com esse jovem? Mas eu acredito que essa volta gradual, ela seja bastante interessante para a educação infantil, no sentido de que os pais
consigam levar, pelo menos aqueles que não puderem ficar com as crianças em casa, levar para a escola, e também o ensino fundamental de 1º ao 5º ano. Eu acho que o ensino fundamental do 6º ao 9º ano é o que vai chegar por último, porque é um aluno mais autônomo, e o ensino médio ele pode caminhar, pode já começar agora, porque geralmente as escolas ofertam em espaços separados, é difícil você ver educação infantil e ensino médio no mesmo espaço. Às vezes as escolas que ofertam ensino médio são outras, a rede estadual geralmente já está mais... Ela está mais focada no ensino médio, enquanto que a rede municipal está focada na educação infantil e no ensino fundamental. Então, eu vejo com bons olhos a volta gradual. Educação infantil e ensino médio começando a volta, e depois o ensino fundamental 1 e fundamental 2. E a educação superior, pelo que tudo indica, ela não deve voltar até o final do ano, porque com essa prorrogação, essa possibilidade das universidades e faculdades continuarem ofertando a educação à distância até o final do ano, eu acredito que a educação superior não voltará este ano com aulas presenciais. Tá, ok. Eu tenho uma informação, um dado para trazer para a gente que confirma aí o que o senhor estava falando sobre não acontecer realmente uma volta total, tão imediata de absolutamente todos os alunos. Por exemplo, em Porto Velho, que a reabertura foi aprovada a partir do dia 16 de maio, uma creche lá em Rondônia, então, de 107 alunos totais da escola, voltaram apenas 6, hein? E de uma outra escola em Mato Grosso, dessa para alunos de 1 a 6 anos, a reabertura foi autorizada a partir do dia 4 de maio, de 54 alunos, voltaram 43. Agora vamos falar um pouquinho sobre esse período da quarentena. Ele valeu? Qual foi a experiência que o homeschooling trouxe? Teve um lado bom? Os alunos agora estão todos numa expectativa muito grande para voltar a esse ensino presencial, e eu acredito que, principalmente para todos, para os adolescentes eu acho que ainda um pouco mais, não apenas o ensino, mas a convivência com os colegas faz muita diferença e é bem importante, não? Faz muita diferença e, sem dúvida, este momento que as crianças ficaram em casa ou estão em casa ainda, eu acho que nós tivemos muitos pontos positivos. Nós tivemos primeira aproximação, às vezes, dos pais com os filhos, os pais conhecerem mais a realidade da escola. Muitos pais não sabiam o que acontecia. Ontem eu fiz uma palestra para mais de 500 pais, palestra online, lógico, e os pais comentavam sobre essa aproximação, conheceram a realidade da escola, até pontos positivos e pontos talvez não tão positivos, e também eu acredito que a questão da tecnologia. A escola estava muito retardatária no uso de tecnologias, na questão da internet, no acesso de tantos recursos gratuitos que nós temos hoje, e nós não estávamos utilizando. Então, agora com essa paralisação, os professores estão se reinventando, os pais estão ajudando, as escolas estão descobrindo que muita coisa de graça estava disponível que não era utilizado. Então eu vejo um momento ímpar na educação, e eu acho que isso não tem volta, isso aí mudou mesmo. E o terceiro fator, claro que essa questão da aproximação, do contato físico, do abraço, que nós não podemos dar e que as crianças estão ansiosas para voltar na escola, infelizmente quando voltarão, elas não terão, mas terão pelo menos o olhar de novo de um colega, a aproximação que não será física, no sentido de poder se tocar, mas pelo menos estar no mesmo ambiente. Então isso já, com certeza, vai amenizar um pouco esse trauma que todos nós estamos vivendo, e que para as crianças e adolescentes, com certeza, é um trauma ainda maior, porque para a criança, a educação infantil, ela nem consegue entender o que está acontecendo, né? Então eu acho que a volta poderá amenizar isso aí. Ah, que bom. Agora falando bem na prática mesmo, quando as portas das escolas se abrirem, os alunos forem liberados, um momento tão aguardado, algumas cidades brasileiras isso já começa a acontecer, no entanto precisam seguir protocolos de segurança que incluem higienização de objetos, medição de temperatura e o distanciamento social. Tem um dado curioso aqui que diz que ao chegar na entrada da escola, os alunos, principalmente os menorzinhos, já precisam se despedir dos pais ali no carro, porque eles não podem mais entrar no prédio. E que quem caminha pela escola pode ter a sensação que está até num ambiente hospitalar. Dá até para confundir os professores com enfermeiros. Eles vêm receber as crianças com máscara, luvas, touca e até mesmo com viseira em alguns casos. Então, esse novo impacto vai acontecer e ele é preciso, Renato? É um impacto, inclusive, complexo, né? Porque essa questão
das regras, do protocolo da saúde para a escola e a escola se preparar para que realmente ela consiga atender e garantir segurança para esses pais, para essas crianças, é muito complexo. Na escola pública, nós sabemos o quanto é difícil, nós temos poucos funcionários, nós temos poucos lavatórios, nós não temos, tem escolas que não têm papel higiênico, tem escolas que não têm as condições mínimas para, às vezes, o aluno frequentar a escola. E neste momento, eu conversava com muitos secretários de educação, uma das primeiras coisas que está sendo observada é você ter essas condições mínimas para você poder trazer o aluno para a escola, e não só olhar para... Nós temos um olhar para a aprendizagem, nós temos um olhar para a questão da afetividade, mas nós temos um olhar sério com relação à responsabilidade que a escola puxa para si quando ela retorna às aulas e, portanto, passa a dar um comunicado para os pais. Podem vir, podem trazer seus filhos, que nós garantimos, porque quando eu vou no supermercado, quando eu vou no shopping, quando eu vou num restaurante, todos esses protocolos são cuidados e, de certa maneira, nós confiamos naquela instituição. E a escola é muito maior do que isso, tem um papel muito mais significativo do que o restaurante, do que o shopping. E, portanto, ela é a segunda família, é o segundo lar, é o segundo espaço que a criança e o adolescente tem. E as escolas precisam estar muito preparadas, porque eu costumo dizer que quando um caso acontecer dentro de uma escola, de uma criança ser contaminada, levar esse vírus para dentro da sua casa e tem uma pessoa, um avô e uma avó que venha se contaminar e venha ter um óbito, por exemplo, eu tenho muito medo dessa responsabilização na escola e do professor. Porque vamos lembrar que o professor está lá com 30, 35 alunos, mesmo que a gente vá ter 15, vai ter 10, mas são 10, 15 crianças, né? Uma hora que ele vai ver que a criança está sem máscara, por exemplo, ou trocaram de máscara. Uma criança trocou de máscara com a outra, e a criança vai chegar em casa e o fulano trocou de máscara e venha ter um problema. Eu tenho muito receio que o professor seja responsabilizado, que a escola seja responsabilizada e que a gente não tenha todas as condições ideais, né? A escola particular é diferente, ela imediatamente vai comprar esses equipamentos, ela já está equipada, ela já está preparada. A escola pública tem mais uma licitação, não tem funcionários, às vezes, Adriana, tem 2, 3 inspetores para todos. Então, para todos aqueles alunos, temos o recreio, que é uma preocupação muito grande, temos a merenda. São tantas questões que estão nesse protocolo agora, que o meu medo é que a gente volte a ficar muito mais focado no protocolo da higiene que, de fato, na aprendizagem do aluno. Esse é um dilema que nós temos aí pela frente, verdade, principalmente na educação infantil. E vão ter que caminhar juntos, né? A não ser que dê muito errado mesmo e que vários passos tenham que ser dados para trás, que a gente espera que não aconteça. Agora, o senhor tem uma opinião própria ou a sua opinião é totalmente confiante na do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde? O senhor acredita que já dá para reabrir, tomando os cuidados, que o ensino deve ser retomado? Esse período de ensino à distância valeu? Ou vocês vão ver agora lá na frente se valeu realmente, se dá para seguir adiante, contar com esse período? Será que se adiasse ainda mais a abertura, esses problemas que o senhor citou iam deixar de existir ou iam existir do mesmo jeito? Como o senhor analisa isso? Eu, se pudesse dar uma opinião, eu começaria no segundo semestre agora. Eu começaria a partir da segunda metade de julho até em agosto. A gente encerraria esse primeiro semestre, encerraríamos um ciclo e teríamos um pouquinho mais de tempo. Eu acho que se nós aguardamos até agora e estamos encontrando soluções por meio da educação não presencial, eu ainda esperaria mais um mês. Claro que o Brasil é um continente que tem realidades. Eu estou falando de Curitiba para você. Curitiba não tem hipótese alguma de voltar. Paraná não tem hipótese alguma de voltar. Nós vivemos aqui, nós estamos fechando. Nós voltamos a fechar academia, nós voltamos a fechar restaurantes, os shoppings pararam de funcionar no final de semana e nós podemos, a partir da semana que vem, fechar muito mais. Então, nem se discute volta às aulas aqui no Paraná. E eu acho que Minas Gerais, eu falava ontem com a presidente da Undime de Minas Gerais, falava a mesma coisa, acho que o Rio Grande do Sul. Então, eu não vejo uma retomada nessa região. Tem regiões que já estão em um outro estágio. Então, eu acho que cada estado, cada prefeitura pode fazer uma análise. Se fosse uma recomendação, já estamos no mês de junho, já vamos para o mês de julho, eu voltaria no segundo semestre e ainda com todas essas precauções e ainda também regionalizando. A questão da educação à distância, nós temos
vários poréns aí. Eu acho que ele serviu e tem servido, vai nos ajudar muito. Tem algumas instituições, alguns municípios, algumas escolas que estão lá na frente, então nem talvez precisem de reposição. Tem alguns municípios que nem começaram, tem crianças que não estão dando aula alguma, tem municípios que não tiveram nenhuma aula não presencial, então estão há 90 dias parados, então isso é sério. Isso pode trazer um prejuízo muito grande para essas crianças. Então, quem não começou tem que começar já, porque vamos lembrar que quando nós voltarmos, nós vamos continuar com esse ensino híbrido, com o ensino remoto. Nós não teremos a parada, não teremos uma volta normal até que a gente tenha uma vacina. Portanto, nós podemos ficar mais um ano ainda tendo alunos em casa, alunos na aula, alunos tendo aula presencial, alunos tendo aula remota. Então, não vamos nos iludir. Aí eu falo para todos os professores e gestores que que isso aí é temporário, é um temporário longo. Nós vamos ficar talvez um ano e pouco com esse ensino não presencial. Mas aqueles que conseguiram fazer melhor, que conseguiram um desempenho, já estão lá na frente, e nós vamos ter que ter uma boa avaliação diagnóstica. E a semana que vem tem um seminário gratuito sobre avaliação diagnóstica com grandes especialistas. Quem quiser depois, eu posso passar para a Jovem Pan esse seminário para as pessoas, e nós vamos orientar com o modelo de Portugal de como fazer essa avaliação diagnóstica para exatamente avaliar as principais competências, os principais conteúdos que deveriam ter sido aprendidos agora e que, infelizmente, talvez a gente não tenha aprendido. A gente só vai saber isso de fato no retorno das aulas presenciais, para a gente ver com o aluno e poder fazer uma avaliação diagnóstica presencial, porque a avaliação, ainda no ensino remoto, ela tem bastante fragilidade. Difícil prever mesmo, hein? E já, claro, fica já o convite para o senhor voltar outras vezes e comentando com a gente como vai funcionar essa reabertura. Interessante e lamentável a situação de Curitiba, que você trouxe os detalhes agora sobre a reabertura fracassada e também sobre o documento que o senhor pretende disponibilizar. Falando um pouquinho, voltando sobre a saída do ministro da Educação, Abraham Weintraub, da pasta. Agora o novo ministro. O que o setor educacional espera do novo ministro? Quais as primeiras providências que ele tem que tomar? A gente tem em vista o adiamento do Enem, que foi uma grande discussão, uma preocupação para os estudantes mais velhos, e também, antes de sair, o ex-ministro agora, revogou cotas para negros e indígenas na pós-graduação de universidades federais. Como o senhor vê tudo isso? Eu vejo que o primeiro desafio do ministro é apaziguar. Nós estamos numa guerra com as universidades. Eu acho que nós precisamos de um ministro que venha trazer paz. Nós precisamos de um ministro que venha ter diálogo. Nós não vamos vencer, nós não vamos conseguir avançar na educação com essa guerra que nós estamos aí. As universidades têm autonomia, nós temos uma Constituição, nós temos uma LDB, nós temos uma legislação que foi estudada, discutida, implantada. Não é simplesmente, não temos uma cabeça ou duas, ou a equipe do Ministério. O Ministério não tem, o Ministério não tem esse poder que talvez o ministro achava que tivesse, e viu que não tem. Nós vivemos um país democrático, que tem um embasamento legal, que tem marcos regulatórios, que definem o que pode e o que não pode fazer, e que foram construídos ao longo de décadas. Então, o ministro da Educação, acho que o primeiro grande desafio dele, fora tantos outros desafios, eu acho que é diálogo. É diálogo com as Undimes, é diálogo com as ONGs, é diálogo com as universidades, é diálogo com as escolas, para que a gente consiga, aí sim, estabelecer um plano estratégico de educação que nós não temos. Nós estamos, na verdade, indo para qualquer lugar, porque aquela história, eu não sei para onde você vai, eu não sei, então qualquer lugar serve. É mais ou menos assim, qualquer lugar serve. Hoje eu parabenizo o protagonismo dessas Undimes, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, o Conselho de Secretários de Educação, alguns órgãos, algumas ONGs, alguns movimentos que estão realmente liderando o processo. Infelizmente, nós não paramos, porque a educação municipal continua, porque quem tem poder é a prefeitura, é a Secretaria Municipal, quem tem poder para o ensino médio fundamental 2, muitas vezes é a Secretaria Estadual. E o Ministério da Educação, às vezes, atrapalha mais do que ajuda. Mas nós temos desafios enormes aqui, como, por exemplo, o analfabetismo, que ainda é gritante. Nós temos a formação dos professores, nós temos a questão do Enem, nós temos a questão do Fundeb,
Precisamos discutir essa questão da aprovação do Fundeb, das verbas que nós temos para a educação no futuro. Nós temos a questão dos indicadores, nós temos o PISA, nós estamos lá sempre em último lugar, os últimos lugares no PISA. Nós temos o ensino médio estagnado. Nós temos o ensino médio, talvez é uma doença pior que o coronavírus, porque ele tem matado 50%. Praticamente 50% das crianças não concluem o ensino médio. E nós estávamos em plena implantação da reforma do ensino médio, e nós estamos aí precisando de liderança. Nós estamos implantando a Base Nacional Comum Curricular, que é fantástica, que é uma nova base que define o currículo das escolas. Nós estamos precisando de liderança. Então a gente clama por um ministério que venha liderar, que venha dialogar, que venha conversar. Eu acho que a educação precisa disso. E medidas também agora de volta às aulas, uma diretriz do Ministério. Quando nós vimos, por exemplo, uma entrevista coletiva que o Ministério da Saúde estava dando com vários ministérios, nós não vimos a educação juntos. A educação foi muito impactada, né, com o coronavírus. Ela foi muito impactada, as escolas todas, no mundo inteiro, e todos nós temos que ter uma política clara de volta às aulas. E hoje não tem. Então, eu acho que esse é o apelo que a gente faz como educador que sou, é que eu faça um novo ministro da Educação, que realmente traga paz, traga um plano estratégico, traga diálogo, porque eu tenho certeza que no momento frágil como nós estamos hoje, todos podem se abraçar para nós construirmos um plano estratégico para a educação, um plano que venha atender esses anseios de todos. Legal suas palavras, muito bom o nosso bate-papo, hein? A gente conversou com o Renato Casagrande, especialista em gestão educacional. Obrigada, viu, pelo seu tempo aqui conosco, pelos esclarecimentos, todas as ideias. Já falei, fica o convite para o senhor retornar para uma próxima entrevista. Boa sexta-feira e vamos torcer aí pelo futuro bem próximo, pelo que tudo indica, do nosso setor educacional brasileiro. Obrigado, esperança, e esperamos realmente dias melhores para todos, em todos os setores, na educação, que é o meu setor, a gente sonha por isso. Muito obrigado pela participação, pelo convite, estou sempre à disposição. Com certeza, obrigado, senhor, igualmente.